Pedrinho solta o verbo em defesa do Vasco após comentário absurdo do jornalista Carneiro Neto da CBN. Luan Pérez rescindindo o contrato com o Fenerbahçe da Turquia. Jogador teria se agradado da proposta do Vasco. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta quarta-feira, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, botão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui às notícias. Primeiramente, quero prestar os meus sentimentos, as minhas condolências a familiares e os amigos do Juan Esquerdo, jogador que veio a falecer, nos deixou nesta segunda-feira. Nesse momento, o futebol nacional, mundial, em luto pela vida do Juan Esquerdo. Quero desejar aqui sentimento que o Papai do Céu venha confortar o coração dos familiares nesse momento. Sabemos o quanto a vida é passageira, a vida é um sopro, e fica aqui os nossos sentimentos. Quero lembrar você, torcedor cruzmaltino, que daqui a pouco, por volta de 11 horas da manhã, teremos aqui ao vivo a apresentação do novo reforço do Vasco, o Jean David, que chegou sendo chamado de Jean Menezes, foi apresentado como novo reforço do Vasco, oficialmente anunciado nas redes. Jogador que chega muito motivado, principalmente para o ataque. Jogador que tem a preferência ali pelo lado direito, ele que é um ponta, baixinho, 1,61 m, jogador de 31 anos, mas que acredito que vai contribuir, colaborar muito. Jogador que já está inclusive bidado, registrado no bid da CBF, pode jogar nesta quinta-feira contra o Atlético Paranaense, uma vez, daqui a pouco a gente vai trazer a informação completa, que o David ainda é dúvida, O David segue internado após um problema facial, ele que está em recuperação, portanto, tanto o Jean David como também o Emerson Rodrigues tem essa opção ali pelas pontas. Os jogadores acabam flutuando pelas pontas e tem a opção ali do técnico Rafael Paiva. Daqui a pouco nós vamos estar aqui ao vivo conversando com o jogador. Agora, antes de trazer a nota oficial do presidente Pedrinho, a fala do presidente Pedrinho ontem nas redes sociais em relação à postura do jornalista Carneiro Neto da CBN, nós vamos trazer aqui a fala dele, uma fala absurda, preconceituosa. Até porque um dia, não sei se você já foi a São Januário, Carneiro Neto, você vai ler bem grande lá o letreiro da arquibancada, da social, escrito o seguinte: o clube legítimo do povo. O Vasco é o clube legítimo do povo. O Vasco é o clube da inclusão. É o clube que abraça todas as causas. Inclusive, é o clube do Gui. É o clube do Heitor. É o clube do Nando Gaudi e de muitos torcedores. Por isso, tenha respeito ao falar da barreira do Vasco. Tenha respeito, pense em duas vezes em falar da Zona Norte do Rio de Janeiro, de São Cristóvão, onde foi formado muitos jogadores para o futebol nacional e internacional. Então é orgulho do torcedor cruzmaltino ter o seu estádio na Zona Norte do Rio de Janeiro. É com orgulho. E nós que fazemos o papel da informação, da imprensa, por exemplo, eu tenho orgulho de hoje morar na Zona Norte, de ter estudado na Zona Norte, independente de qualquer lugar, na geografia do Rio de Janeiro. Já pense duas vezes. Quando você for falar da Zona Norte, quando você for falar do Vasco, acompanhe, torcedor, a fala absurda desse jornalista. O Vasco sempre foi um time muito agressivo, time Zona Norte, Porque o Fluminense, Botafogo e Flamengo
são Zona Sul. Sempre existe uma brincadeira, né? Que Zona Norte é barra pesada e cada vez mais. Agora, não é aceitável que isso aconteça, né? Evidentemente, de um funcionário travestido de segurança ir lá tirar satisfação. Isso é um absurdo. E se ele está armado, por exemplo? Ele vai dar um tiro? Quer dizer, jogador morre assassinado em São Januário. Aí tem que botar no epitáfio do Eurico Miranda. Porque não é possível, né? A escola é muito ruim em São Januário. Bom, passando aqui a sonora, inclusive deixando aqui os créditos ao Edu Canelas, do canal Hoje Vascaínos, que trouxe a sonora do jornalista. O presidente Pedrinho ontem, em nota oficial, soltou o verbo em defesa do Vasco. Vamos aqui a nota. O Vasco da Gama é a Zona Norte, é Barreira, é Zona Oeste, é Centro, é Sul, é Rio de Janeiro. O jornalista Carneiro Neto, da Rádio CBN, de Curitiba, nesta data, associou preconceituosamente a localização de São Januário à agressividade e à violência. Não conhece o Vasco da Gama, mas se acha no direito de julgar a Zona Norte. Não sei em qual zona o jornalista nasceu, nem a que frequenta. Porém, eu nasci, fui criado, educado na Zona Norte e aprendi a respeitar as pessoas independentemente de onde moram. Espero que o Carneiro Neto possa aprender com as pessoas da Zona Norte que a agressividade vem do preconceito, que a opinião infeliz que emitiu é ofensiva e que antes de falar um absurdo, pensar duas vezes é o certo. Me orgulho de ser da Zona Norte. Parabéns aí a fala do presidente Pedrinho, mais uma vez defendendo e, claro, sobretudo, o Vasco da Gama, que por si só é gigante. A barreira do Vasco, que representa muito o que é ser Vasco, São Januário, que está aí nos últimos meses, né? Daqui a pouco teremos a reforma e ampliação de São Januário. Bom, vamos falar da partida de quarta-feira, jogo da Copa do Brasil, jogo importante, jogo que vale ressaltar, a guerra tem que ser dentro de campo. É como o torcedor cantou na arquibancada. Quinta-feira é guerra, porém a guerra é em campo, resolvida em campo. O Vasco ganhou em campo. O Vasco virou a partida em campo. Não foi dando soco na cara de jogador. Não foi criando confusão, não. Pelo contrário. O jogador Lucas Piton é agredido inicialmente naquela confusão. Vale ressaltar que o segurança, o Betinho, foi defender o Lucas Piton e depois um monte de jogadores do Atlético acabou se amontoando. Confusão que nós mostramos aqui com imagens exclusivas do BTB Esporte. Bom, vamos falar de dúvida para esse jogo. O zagueiro João Vitor é dúvida para a partida contra o Atlético Paranaense nesta quinta-feira. O zagueiro está sentindo dores na coxa desde ontem. O jogador fez exames para saber a gravidade da lesão. Bom, ainda hoje vamos estar em São Januário procurar saber alguma informação sobre o João Vitor, sobre o David, para atualizar você no vídeo da tarde. Beleza, torcedor? Mas a princípio, a opção do técnico Rafael Paiva para essa partida é o Léo junto com o Maicon na zaga. O Léo que representou. É isso aí, Léo. Levanta a cabeça, você tem tudo aí para poder recuperar o seu futebol, mas representou ali nos bastidores da vitória, da virada do Vasco contra o Atlético. Vamos falar sobre o mercado da bola. Informação que veio do jornalista que cobre, né, o futebol turco, que a informação é que Luan Pérez e Fenerbahçe estão acertando a rescisão contratual. Então, atenção aí, o seu Marcelo Santana, o presidente Pedrinho, é agora ou nunca para a contratação do zagueiro. O Vasco que tem essa semana final para fechar. Você está acompanhando até o informativo, a imagem que o jornalista posta. Lembrando, uma notícia que veio até do canal Atenção Vascaínos. A proposta do Vasco agradou ao zagueiro Luan Pérez. Hoje, o Cruz Maltino é o time que está mais interessado em contratá-lo. Inclusive, ontem, o Marcelo Santana, em entrevista, nós trouxemos no vídeo da manhã, confirmou a questão do interesse, a questão da negociação, a prioridade do Vasco nesse momento em reforçar o setor defensivo. É agora, é a semana final, é contra o tempo, o Vasco precisa trazer o reforço
para o setor defensivo e tendo uma atualização, com certeza vamos trazer aqui para você, torcedor Cruz Maltino. Bom, nós vamos ficando por aqui, estou já partindo para São Januário, daqui a pouco ao vivo para a apresentação do Jean David, para trazer muitas notícias para você, beleza? Obrigado você que acompanhou até o final, BTB Esportes em todos os lugares, não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sino das notificações, um abraço e até o próximo vídeo.